Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Amém, irmãos? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, hoje, amanhã e para todo sempre. A Ele seja toda glória, como vocês estão aqui, na verdade, celebrando, nessa manhã, nesses dias dessa grande conferência Semear. Eu estou com o coração aqui palpitando mais forte, irmãos, porque de fato estar nesse lugar me traz muitas memórias, pastor Rai, que desde muito pequeno eu venho a esse lugar e sempre fui muito abençoado, lendo de várias circunstâncias em congressos, EJ6, ECC, quando eu casei, e também a participação de alguns treinamentos aqui. E poder estar nessa casa do Senhor, essa grande família que completou 127 anos, pastor Raik, irmãos, é memorável. Vocês de fato são privilegiados, irmãos. Se sintam privilegiados de poder fazer parte desse momento, dessa igreja, dessa agência missionária que há tanto tempo tem falado do amor de Deus, no nosso Pará e mundo afora. Até aqui o Senhor tem abençoado essa igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e ainda há de fazer nesse lugar. Eu quero agradecer também, não posso deixar de agradecer ao pastor Paulo Marinho, pelo convite aí, na pessoa do Paulo Marinho e do pastor Raik também. Que Deus abençoe a sua família, pastor Raik. A minha oração é que o Senhor continue sendo esse vaso de honra, de bênção nessa igreja, sendo usado de maneira poderosa, assim como os demais pastores dessa igreja. Se sintam abraçados, por favor, em nome de Jesus. Trago também um abraço fraternal da nossa convenção. Como o pastor Paulo já disse, eu estou aqui hoje também representando essa unidade com a nossa convenção, com a Cobapa, e trago o abraço do nosso presidente, pastor Gilberto, que está lá no Marajó, fazendo um concílio de uma igreja, assim como do nosso executivo também, pastor Rui, e trago esse abraço para vocês aqui, representando essa unidade. Já foi falado também da minha esposa, mas eu queria poder celebrar a vida dela, que há tanto tempo tem sido essa unidade de amor em Cristo comigo, para que eu pudesse ter fôlego. Obrigado, filha. A irmã Débora, fique de pé, filha, por favor. Eu costumo dizer, pastor Raik, que ela é a mulher mais bonita desse Brasil. Desculpa as demais. Você trouxe a Brenda também. Brenda, por favor, fique de pé. A Brenda, cadê os demais? Cadê o povo? São 3 filhos, tá, irmãos? É a Brenda, o Samuel e o Gabriel. Eu fui muito obediente quando o Senhor mandou multiplicar. Então, eu sigo em obediência. Mas eu queria, sobretudo nessa manhã, poder falar de missões e de alguns aspectos missionários, desse grande chamamento que o Senhor nos convocou, porque de fato é um chamamento de Deus, é uma convocação extraordinária, para que pudéssemos fazer parte, irmãos, de uma grande caravana de salvação, e eu quero dar glória a Deus por isso, porque o Senhor vos escolheu para isso, amém, irmãos? Desde já se sinta privilegiado em fazer parte dessa grande convocação do Senhor. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu abraçar a irmã Betina também, por favor, que Deus abençoe a irmã Betina, na graça do Senhor Jesus. Irmãos, falar de missões é falar, sobretudo, do coração de Jesus. É falar dos aspectos, é falar das lições, é falar daquilo que Ele nos ensinou, daquilo que Ele nos instruiu a fazer. É olhar para Jesus, é entender a semeadura, é perceber as características de um Deus totalmente missional, de um Deus que veio a esse mundo em carne e osso e nos inspirou e nos ensinou a cada dia, a cada passo, a cada falar, a cada ministrar sobre missões. Eu queria nessa manhã abrir um texto com vocês de João, por favor, acompanhem comigo, na medida que você puder, fique de pé em reverência a essa palavra tão poderosa, como uma faca que entra em nossos corações. João capítulo 4, João capítulo 4,
Nós vamos atentarmos dos versos 31 ao 38. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga peraí, irmãos. Amém, glória a Deus. Então vamos ler juntos, na medida que você tiver na sua versão, eu vou ler aqui na versão NVI, tá bom, queridos? Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, dizendo: mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe alguma comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Você pode repetir comigo o verso 34, por favor? Disse Jesus: a minha... Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e também o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Você pode repetir comigo esse verso? Um semeia. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles, diz a palavra de Deus. Eu vou pedir que você ore por mim nessa manhã, que você ore também por você, para que Deus possa ministrar no seu coração. Eu sou um discípulo de Jesus, eu costumo dizer isso na minha igreja, em contínuo processo de santificação, e eu dependo totalmente dele, irmãos. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, por favor, nessa noite interceda para que o Senhor quebre as barreiras, os impedimentos, e o seu Espírito revele aquilo que Ele gostaria de revelar a você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, exaltado seja sempre o Teu nome, Senhor. Hoje é uma daquelas manhãs muito especial, Senhor Deus, em poder fazer parte desse momento, dessa grande celebração, dessa grande família, ó Deus, dessa semeadura. E eu quero pedir mais uma vez, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor Deus, se revele a nós, através dessas palavras, através dos pensamentos, através dos sentimentos, e que caia por terra qualquer impedimento, qualquer arte que queira impedir que o Senhor se revele nessa manhã, e que prevaleça, Senhor, a Tua presença poderosa, ó Deus, penetrando em nossos corações e acrescentando mais uma semente da Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, e Teu povo diz, e Deus abençoe. Bom, a obra missionária, sempre aquece meu coração falar sobre isso, porque eu sou fruto disso, irmãos. Eu queria, nessa manhã, trazer alguns aspectos sobre essa nobre tarefa, e de fato, nobre tarefa de sermos convocados por Jesus a sermos missionários, a sermos sal e luz dessa terra. Eu queria fazer uma pequena introdução. Em 1974, houve um grande congresso em Lausanne, na Suíça, e esse congresso, ele marcou a história do evangelismo, de missões, porque diz alguns autores que foram tratados alguns aspectos missionários, características importantes para uma caminhada missionária no mundo todo. E nesse congresso tinha a representatividade, por exemplo, de John Stott, tinha o próprio Billy Graham estava presente nesse congresso. Mas o que chama a atenção, segundo alguns autores, é a primeira temática do congresso, que diz assim: a terra ouça a voz de Deus. E três frases ficaram muito impactadas naquele congresso, e segundo alguns autores também, essas 3 frases, elas resumem o que foi tratado naquele lugar. E essas 3 frases são: a visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é agora. Você pode também repetir comigo isso, queridos? A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é agora. Eu concordo com todas essas palavras.
Eu concordo com a síntese desse congresso, que mexeu tanto com a estrutura daqueles homens que estavam presentes, e dentro desse parêntese eu queria trazer hoje algumas características e aspectos de dentro desse texto, para que a gente tome como lição e possa colocar em prática no nosso dia a dia na igreja e, sobretudo, no seu coração. E eu posso resumir, então, a mensagem dessa manhã em 4 lições importantes. Primeiro, havia uma agenda diferenciada de Jesus. Jesus tinha uma agenda diferenciada para tratar sobre missões. O segundo aspecto é a visão de Deus para com missão. Havia uma visão diferenciada. O terceiro aspecto é a paixão. Havia paixão, pulsava algo diferente no coração de Jesus. A gente enxerga isso no texto. E o quarto e último aspecto, também houve investimento. Havia investimento, porque alguém precisava dar continuidade a tudo isso. Então, irmãos, voltando um pouquinho no contexto do capítulo 4, você vai perceber que logo no início há algo diferente. Eu trouxe um mapinha para que você entenda, isso sempre me chamou a atenção. Nesse mapa você vai perceber que havia ali uma geografia, uma caminhada, havia alguns caminhos que levavam da Galileia para Samaria, uma região montanhosa ali, e até hoje evidentemente isso é assim. E eu queria chamar a atenção para esse aspecto, porque no texto do capítulo 4, lá no verso 3 e 4, diz assim, quando o Senhor ficou sabendo disso, de sair da Judéia, voltou uma vez para a Galileia, e diz no verso 4 que era necessário passar por Samaria. Essa palavra sempre me chamou a atenção, eu sempre busquei entender dessa necessidade. Havia algum impedimento para que Jesus tomasse outros caminhos? Acho que é sabido de todos que havia pelo menos 3 caminhos à época que levava da Galileia à Judéia. Havia um caminho da Cisjordânia, que era um caminho mais estreito, via o vale da Cisjordânia. Acho que no mapa dá para ver, eu estou aqui de costas, mas dá para ver, né, irmãos? Havia um caminho na Cisjordânia. Havia também um caminho na época muito comum de se ir a Judéia, a Galileia, que era um caminho litoral, e era o caminho mais, de fato, comum, mais usado à época. Mas diz a história, diz o texto, que Jesus escolheu então o caminho mais curto, porém mais difícil. Era mais difícil. Era um caminho perigoso, era um caminho montanhoso, e isso sempre me chamou a atenção nesse texto. Por que escolher o caminho mais difícil quando eu poderia fazer o mais fácil, ou quando ele poderia fazer o mais fácil? O primeiro aspecto de uma vida missionária é a agenda de Jesus. Jesus tinha uma agenda diferenciada, porque, irmãos, o coração dele pulsava por vidas. Você consegue entender isso, irmãos? O coração de Jesus pulsava por vidas. E essa agenda levou ele ao encontro de uma mulher. A Bíblia não fala o nome dela, mas a gente sabe algumas características. Ela é uma mulher adúltera. Aquela mulher é uma mulher, eu posso dizer isso, menosprezada pelaquela sociedade, pelo seu próprio povo, porque diz o texto que essa mulher tivera pelo menos 5 maridos, e o último, irmãos, estava em adultério. Essa era a mulher que Jesus mudou a agenda dela para encontrar com ela. Essa era a mulher, e diz o texto, irmãos, que ao Jesus encontrar essa mulher pelo caminho mais difícil, levando consigo os seus discípulos, hoje houve um impacto, porque a intencionalidade de encontrar aquela mulher, a agenda de Jesus estava voltada para o coração daquela mulher, e por isso ele quebrou alguns aspectos, paradigmas. Primeiro, o aspecto religioso. Irmãos, aquela mulher era samaritana, os samaritanos tinham características diferentes e adoravam de maneira diferente. O próprio texto diz que ela disse para Jesus: eu adoro no monte, você disse que adora em Jerusalém. Ele quebrou esse paradigma, porque a agenda dele precisava quebrar paradigmas. E um outro paradigma importante, além do religioso, era o próprio paradigma geográfico. Jesus mudou a rota dele para encontrar pelo caminho mais difícil. A história diz que havia uma separação também entre os judeus e os samaritanos.
lá na era 720 a.C., desde o rei Salmanassé, houve uma separação quando o povo de Deus foi levado mais uma vez cativo ali pelo rei da Síria, e desde esse momento houve uma quebra. Os judeus já não se davam com os samaritanos, então havia um contexto gigantesco. Irmãos, havia tudo contrário para que Jesus pudesse encontro dessa mulher. Mas sabe o que me chama a atenção e deve chamar a sua atenção? Ele quebrou tudo isso. Ele quebrou tudo isso, irmãos. Para quê? Para que pudesse alcançar o coração daquela mulher. Ele visualizou tudo que podia ter de impedimento, e diz o texto que encontrar essa mulher com relacionamento, com palavras que iam direto ao foco do coração daquela mulher. Ele estava numa região seca, montanhosa, e dependendo da época, muito quente, faz ali em Samaria, e Jesus fala de uma água que poderia, irmão, saciar a sede daquela mulher. Ele tinha intencionalidade, ele usava as palavras certas, ele conhecia o coração daquela mulher, mas ele desenvolveu um relacionamento com ela para que ela pudesse enxergar e perceber quem estava ali. E diz o texto, ele diz para aquela mulher: se você conhecesse, ou seja, ela não conhecia, havia um problema maior, ela não sabia quem era Jesus, mas ele disse: se você conhecesse quem está te pedindo água, você entenderia isso. E para resumir essa história, pastores, a história diz que essa mulher tem um encontro com Jesus, tem a sua vida transformada, uma mudança de vida, aquela metanoia que a gente aprende ali com Paulo, e ela volta para casa correndo, e ela fala do amor de Deus, porque agora aquele homem tocou naquela ferida quando ninguém olhava para ela. Jesus mudou a agenda dela, mudou a rota dele, porque sendo ele judeu, passar por caminho de Samaria já era diferente, e ela percebeu tudo isso, ela entendeu que aquele homem era diferente, a agenda dele era diferente. Ele encontrou a mulher e ela volta para casa diferente, agora uma vida nova, um novo nascimento e um DNA. Sabe o que, irmãos? Missionário. Você pode dizer comigo, irmãos, quem nasce de novo nasce com DNA missionário. É impossível. W. Tozer diz uma vez que quando você encontra com Cristo, você é como o encontro de duas carretas pesadas que se chocam. É impossível nascer de novo sem ser missionário. É impossível entender a cruz sem ter um coração voltado para ela, irmãos. É impossível. Eu vivi isso na minha vida. E essa mulher volta correndo para casa, entendendo essa agenda diferente. Ela volta aos seus, e diz o texto que voltar, ela então fala de Jesus, irmãos, agora com o coração missionário, e ela não perde tempo, porque a partir daquele ponto, pastor Raik, a agenda dela também se torna salvar vidas, e diz o contexto que ela trai, ela fala com tanto amor, com tanta transformação de vida, que o povo recebe a Cristo. Irmãos, eles são naquele momento impactados pela transformação que houve nela, e ela volta correndo, e o povo vem a caminho de Jesus, e é nesse ponto que a gente aprende o segundo aspecto. Vejam no texto, irmãos, que Jesus então começa um diálogo com os seus discípulos. Quando essa mulher volta com esse povo, e o povo vem com aquela multidão, os seus discípulos estavam voltando de Sicar, aquela terra, aquele lugar impuro para eles, e quando eles voltam, eles começam então a dialogar com Jesus. Verso 31, por favor. E o contexto eu entendi, diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. E a resposta de Deus foi: mas ele lhe disse: tenho algo a comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? E aí Jesus responde para eles, irmãos, prestem muita atenção. A resposta de Jesus, verso 34, disse Jesus: a minha comida é o que, irmãos? Fazer a vontade daquele que me enviou. No verso 35, Jesus chama a atenção deles, dizendo assim: vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo, abram os olhos, algumas versões,
Vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Irmãos, prestem muita atenção, Jesus não estava falando daquela plantação. Se houvesse plantação, dependendo do período também, eles estavam numa região montanhosa, talvez nem houvesse ali plantação, mas vamos pensar que haveria plantação ali à vista dos olhos. Jesus estava chamando a atenção àquela multidão agora, aquele povo que estava retornando com aquela mulher e mostrando aos seus discípulos: vejam a multidão vindo. E ele disse ao povo, preste muita atenção: abram os olhos, vejam. Irmãos, se Jesus disse isso aos seus discípulos que estavam com ele no dia a dia, que caminhavam com ele, que experimentaram coisas grandiosas com ele, se ele disse àqueles homens que viram Jesus fazer milagres, coisas grandiosas, e eles mesmo assim precisavam abrir os olhos, imagine eu e você. A visão de Deus era diferente. Então um aspecto importante da vida de um homem, de uma semeadura, de um coração de uma igreja, é perceber que nós precisamos ter a visão de Cristo. E essa visão, esse chamamento é para algo espiritual. Era muito mais que aquela colheita em si, era algo espiritual que estava por trás ou por cima, irmãos, do que aqueles olhos poderiam ver. Todo cristão deve orar e pedir: Senhor, abra os olhos do meu coração. Para quê, pastor? Para que possamos ter essa visão espiritual, irmãos, e entender as oportunidades, porque como disse o congresso em Lausanne, o tempo é agora. Irmãos, deixa eu contar o testemunho bem rápido para você. Eu sou irmão do pastor Leonel, alguns conhecem aqui, trabalhava com missões, a paixão dele sempre foi missões com os indígenas, com os ribeirinhos, os quilombolas. E aquele homem tinha esse coração visionário, ele tinha uma visão diferenciada. Eu aprendi isso muito com ele. Estava compartilhando agora há pouco na sala com o pastor. Irmãos, preste muita atenção. Nós precisamos ter essa visão ampla das oportunidades, sabe, do que Deus tem dado a nós, do que Deus tem oferecido a nós, das ferramentas que o Senhor já nos entregou, para que possamos entender, irmãos, que as multidões estão do lado de fora. Irmãos, o campo já está pronto, o que falta é colher. O que falta é colher. Irmãos, eu participei de uma sessão extraordinária de uma igreja, me convocaram para algumas situações, e naquele lugar, irmãos, impressionante, uma igreja nossa, a igreja ficou 20 minutos tratando, irmãos, e brigando, na verdade, de uma janela. Que cor seria a janela? Que cor? A direção da janela. 20 minutos, uma sessão de uma igreja tratando e brigando, irmãos, por uma janela. Será que isso parece com as nossas igrejas? Eu sou batista desde criança. E eu já vi isso acontecer centenas de vezes, irmãos. Os nossos olhos fitados, olhando para coisas que não interessam, para coisas que a ferrugem vai comer, quando vidas estão ao derredor das nossas vidas, irmãos, e muitas delas vão para o inferno, porque não fazemos nada. Estamos preocupados com muita coisa, irmãos. Sabe, como Marta, e não percebemos as oportunidades. Uma igreja que para, que briga, que gasta energia, irmãos, com coisas que esse mundo vai comer, é uma igreja que não entendeu e não recebeu e não percebeu a visão de Deus. O aspecto da visão é um aspecto importante para os nossos corações, irmãos, e não vamos muito longe. Tem um slide aí, irmãos, os ribeirinhos, preste muita atenção. Os ribeirinhos são uma classe ou uma comunidade, um grupo que estão ao nosso derredor. Irmão, diz a história, ou diz Joshua Project, que os ribeirinhos da região amazônica, por exemplo, existe pelo menos 3 milhões de ribeirinhos, e dizem toda a regional amazônica. É uma estimativa, irmãos. Ou seja, 3 milhões de ribeirinhos que vivem em comunidades ao longo dos rios amazônicos. São mais de 10 mil
comunidades. Poucos são alcançados. Enquanto eu falo, você tenta lembrar de algum missionário que você conhece que trabalha nesse campo, com os ribeirinhos. Há uma multidão sem Jesus ao nosso derredor, e os nossos olhos estão fitados para quê, irmãos? No que, meus irmãos? Um outro aspecto, ou um outro grupo, são os quilombolas. Os quilombolas, irmãos, segundo o Interpa, existem 62 comunidades em torno da região aqui, só do Pará, mais ou menos 70 mil, irmãos, 70 mil famílias, e em todo o Brasil, pelo menos 178 comunidades reconhecidas pelo Zumbi dos Palmares, que é o órgão que administra isso, mas existem muitas outras que não são registradas. Eu trabalhei numa comunidade lá em Inhapi, irmãos, que é uma região de quilombo, ou descendentes de quilombo, mas essa comunidade não é registrada. Tive a oportunidade de poder ajudar com algumas características e entender o direito daquela turma lá, mas preste muita atenção, existe um mundo lá fora, ele está ao nosso derredor. Irmãos, preste atenção, 70 mil famílias, eu estou falando do nosso contexto, que muitos deles não conhecem a Jesus. Não vou muito longe, não vou me atentar aos detalhes, porque os pastores vão falar muito sobre isso, penso eu aqui, que trabalham diretamente com o campo, mas temos um outro grupo, que são os indígenas, por exemplo. O estado do Pará atualmente apresenta uma das maiores diversidades étnicas desse país. Diz aqui a FUNAI que existe pelo menos 55 etnias, ou seja, mais ou menos 60 mil indígenas. Irmãos, e pouco menos de 10% são evangelizados. Os ribeirinhos, os indígenas, os ciganos, são uma dessas tribos, por exemplo, que são pouco evangelizadas. Então, quando a gente fala do avanço, a observação que nós devemos se atentar hoje, irmãos, aonde está a nossa visão? Aonde está a visão da igreja? Quando ao nosso derredor, no nosso contexto estadual, existem centenas de milhares de pessoas que não conhecem a Cristo. Entenderam agora, irmãos? Porque Jesus chama a atenção da igreja e disse: vejam. Ficamos cegos, irmãos. Há alguma coisa que turva os nossos olhos de não enxergar as oportunidades. Vejam, existem povos não alcançados. Lá em Marcos capítulo 13, quando aquela mulher, aquela viúva entrega uma oferta, e aí o Senhor olha para a oferta e diz: vejam a oferta da viúva, os seus discípulos estavam com ele. A resposta dos discípulos para Jesus é: vejam, olha o templo, olha o adorno desse templo. Enquanto Jesus olhava para a viúva, os discípulos olhavam para o templo. Enquanto Jesus chama, o coração dele e a agenda dele aponta, a gente aponta para outras coisas, meus irmãos. Essa é uma realidade viva. Aqueles discípulos não enxergavam. Tem muita gente, irmãos, que está trocando o eterno pelo passageiro. Tem muitas igrejas que deixaram de pulsar o coração missionário e ficam preocupadas com o templo. Nada contra, irmãos. Essa igreja é linda. É linda. Desde que de criança eu digo a vocês, eu sempre amei estar nesse lugar. Mas eu vou dizer para você o que diz um texto: não ficará pedra sobre pedra. Das estruturas, o que vai prevalecer é o templo, aqui dentro, aquilo que arde. Jesus disse aos discípulos: vejam o que nós estamos fazendo, irmãos. Preste muita atenção, levante os olhos. Pastor Ronaldo Lidório, ele disse certa vez assim, irmãos: o evangelho não é apenas a verdade, mas também um poder de Deus. A mensagem bíblica, ela é profundamente confrontadora e também transformadora, atingindo e transformando o homem de todos os níveis da sua existência, inclusive cultural. Ou seja, toda língua, todo povo, toda nação se curvará na presença de Deus.
Independente, irmão, se é índio, se é os quilombolas, todo joelho se dobrará na presença do Deus Todo-Poderoso. É uma verdade absoluta do Senhor. Um outro aspecto importante para a sua vida missionária, para que os discípulos pudessem entender isso, irmãos, haveria e deveria haver paixão. Você pode notar isso? Paixão. Paixão, irmãos. O texto nos revela no verso 34 as seguintes palavras, preste muita atenção. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida. O que Jesus quis dizer para ele, irmãos? Ele mexe alguma coisa, ele diz, a minha comida, ou seja, aquilo que saciava, aquilo que trazia alegria, aquilo que, de alguma forma, irmãos, alimentava a alma daquele homem, a comida dele. Jesus estava representando aquele sentimento, as emoções, porque comida nos revela isso, irmãos. Quem é que gosta de um açaí com charque, irmão? Levanta a mão aí, só para eu entender, esse povo é paraense meu. Irmãos, açaí sem leite moça, sem nada disso, tá bom, irmãos? Não é crime. Eu adoro um açaí, irmãos, só quando eu falo de açaí, minha boca já saliva. Então preste muita atenção. Jesus olhou para aquele discípulo e disse: sabe isso que mexe, que faz a sua boca sentir o gosto? Se sabe esse sentimento, a comida? Ele estava dizendo, é isso que me motiva. Tem gente que atravessa Belém, irmãos, para comprar um açaí diferente. Quando eu estou com fome, tem um açaí lá no Satélite que eu atravesso, irmãos, uns 4 quilômetros só para comprar aquele açaí, educado, do grosso. Agora Jesus olha para aquele discípulo e diz, essa comida, é isso que sacia, é isso que me alimenta. Havia paixão nisso. Ele quer dizer, precisa haver o aspecto da paixão que pulsa os nossos corações. A paixão, por exemplo, irmãos, desse homem sueco chamado Erik Alfred Nelson, ou Eurico Nelson. Esse jovem que veio ao Brasil e que chegou em 19 de novembro de 1881 e no dia 2 de fevereiro fundou o quê? Fevereiro de 897 fundou esta casa. A paixão de Billy Graham. Você percebe? Largou tudo. Deixou tudo para trás, para que hoje você pudesse estar nesse templo aqui, irmãos, porque havia paixão. Irmãos, quando eu era criança, eu vim de uma igreja centenária lá de Castanhal. Eu lembro perfeitamente que na escola bíblica dominical se falava sobre missões o tempo todo. Nós precisamos avançar, e eu lembro perfeitamente que a agenda daquela igreja é: precisamos construir, levantar nossas igrejas. E eu confesso a você não conhece essa história, eu sei que a igreja batista aqui, PIB do Pará, também faz isso. A história revela isso, mas no meu contexto de infância, eu vi com os meus olhos contemplaram uma igreja que respirava, fazer novas igrejas, enviar missionários, e eu perdi as contas, irmão, de quantos pastores saíram daquela igreja. Perdi as contas, eu sou fruto disso. De cabeça eu lembro 9 pastores formados dentro daquela igreja que estão servindo ao campo, outros já estão na glória. E eu sei que a PIB do Pará é o ventre de tudo isso também, irmãos, porque havia paixão, havia motivação, irmãos, havia um coração que pulsava por missões. Eu pergunto para você, o que tem impulsionado a sua vida? Se isso não faz teu coração estremecer, precisamos avançar. Esse homem construiu igrejas, avançou nesses rios, irmãos, naquela época muito mais difícil, eu não consigo nem imaginar, aquele homem viajando, irmãos, daqueles barquinhos, ele com Nelson viajando do Peru ao Piauí, ao Maranhão, construído, levantando igreja. Diz a história dele, irmãos, que ele faleceu com 76 anos de idade, no dia 17 de junho de 1939, ele tendo dedicado 48 anos da vida missionária, da sua vida missionária na região amazônica. É muita paixão, irmãos, é muita paixão. Precisamos ter a paixão de Paulo, irmãos. Quando lê as cartas de Paulo e não imaginar que aquele homem sofreu aquela mudança, o coração dele pulsava. Precisamos ter a paixão de Barnabé.
O homem inspirado por Deus, irmãos, que auxiliou Paulo, que discipulou a Paulo, que cuidou da igreja, que abençoou a igreja, que doou tudo que ele tinha, porque havia paixão dentro do coração dele, irmãos. Precisamos ter a paixão dos moravianos, que se estenderam em oração por mais de 100 anos, colocando o joelho no chão, orando pelo avivamento da igreja. Precisamos voltar a ter essa paixão que nos levanta de manhã, que nos coloca de joelho no chão, na presença de Deus, e clamamos para que Deus expanda o seu reino na terra. Precisamos ter a paixão desses homens que se vendiam como escravos. E eu nem estou dizendo para você e para mim, irmãos, que você tem que fazer do mesmo modo, mas, irmãos, por favor, em nome de Jesus, tenham paixão por isso. Aquela igreja de Éfeso, diz a palavra de Deus em Apocalipse, irmãos, 2, que era uma igreja que tinha dons, era uma igreja que lutava contra os liconaitas. Éfeso era uma igreja que falava do amor de Deus, era uma igreja que foi elogiada por Cristo. Era uma igreja, irmãos, que tinha trabalho. Diz o contexto que aquela igreja trabalhava arduamente, havia suor, havia muito trabalho naquela igreja, havia os programas, havia, irmãos, as classes, havia os relacionamentos, mas lhes faltava algo fundamental. Ele diz: abandonar-te o primeiro amor. Penso eu, pastores, que às vezes nós estamos tão envolvidos com a obra, com os programas dentro da igreja, que esquecemos de o coração palpitar por aquilo, ficamos no automático, irmãos. Viemos à igreja domingo de manhã, etc. Ficamos no automático. Precisamos de paixão. Spurgeon disse certa vez, irmãos, assim: todo cristão é um missionário ou um impostor, porque nascer de novo, porque o novo homem, irmãos, precisa ter um coração missionário. Digo a você, está no nosso DNA. Paixão, igreja por missões. Um outro aspecto importante para o seu coração, e falando de paixão, vai te impulsionar a um outro aspecto missionário que nós também encontramos no texto, que é o princípio, é o aspecto do investimento em vidas. Não se pode falar de missões ou tratar missões sem falar de investimento em vidas, irmãos. O texto diz assim ainda, irmãos, lá no finalzinho do 35, os campos estão prontos para a colheita. Irmãos, para que haja a colheita precisa de o quê? Trabalhadores. Os campos estão prontos. O que Jesus chama a atenção é que precisa de trabalhadores que estarão no dia a dia da seara, semeando e colhendo. Precisa haver trabalhadores, investimento em vidas. Romanos 10, do verso 14 ao 15 diz assim: como, pois, invocarão aquele a quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como, irmãos? É uma matemática até simples. Precisa haver investimento em vidas. E eu pergunto a você, de que forma a igreja, e você como igreja, tem investido em vidas? Você tem ajustado a sua agenda para cuidar de alguém? Você tem investido financeiramente, aliás, em vidas, no relacionamento discipulador de alguém? Irmãos, estamos vivendo um tempo que as pessoas recebem, e vêm um culto a receber, e adoram receber, e recebem uma mensagem de Deus, e gostam de uma palavra, mas na hora de praticar, irmãos, na hora de colocar isso em ação, retém para si. Não há investimento em vidas. Quem serão os trabalhadores dessa geração? Por isso que Sofia Miller diz assim, irmãos: certa vez eu não recebi um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Porque, irmãos, não tem a ver com o chamado, tem a ver sobretudo com uma ordem que já foi dada a você: fazei discípulos. É para você e é para mim. Não tem a ver com um chamado. Preste muita atenção, irmãos. Precisamos continuar investindo em vidas.
Cuidar de vidas, investir tempo com pessoas, precisamos cuidar de gente, irmãos. A igreja precisa continuar discipulando, ensinando, capacitando, cuidando de gente. Isso parte de você e, sobretudo, da sua casa. Eu sou fruto disso, de um investimento em vidas, de um coração missionário. Eu queria finalizar dizendo para você, para que haja investimento em vidas, para que haja o avanço, precisa haver um outro aspecto, que é o aspecto do investimento financeiro. Rapidamente, o verso 36 diz que aquele que já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegra, juntos os que semeiam e o que colhe, ou seja, aquele que já recebe o seu salário. Precisamos continuar investindo financeiramente. A gente às vezes ora ao Senhor dizendo: Senhor, levanta missionários, Senhor, abençoa a igreja, sustenta essa obra, e muitas vezes aqui, o sustento já está no nosso bolso. E pedimos a graça, a bondade de Deus, e o sustento desses homens e mulheres estão no bolso. Quantos missionários são abandonados no campo, irmãos? Nós nos levantamos, pegamos aqueles envelopes, dizemos que vamos orar, que vamos investir, e por determinado momento abandonamos os missionários. Precisamos haver investimento, irmãos, e a continuidade. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, Epafrodito foi até ele, fruto do investimento da igreja de Éfeso, que não o abandonou, e por isso você ouviu a história de Paulo, e as suas missões, aquela igreja não o abandonou. O aspecto missionário, não abandone. Eu queria finalizar dizendo para você que nós temos alvos nessa campanha. Alvos. Eu quero ler para você rapidamente, porque precisamos pensar nisso e cuidar disso. Estamos falando do nosso estado, do nosso povo. Irmãos, um dos nossos alvos da nossa campanha, da nossa convenção, é estabelecer pelo menos 15 novas igrejas em diferentes localidades, distribuídas na cidade, em cidades na regional do Marajó. 15, 5 nas regiões do Nordeste e 4 nas cidades da região do Leste. Um dos nossos alvos da nossa campanha estadual, para que você entenda, é expandir o número de igrejas batistas na nossa regional metropolitana. Somos pouquíssimas igrejas aqui em Belém, irmãos. Se tratando da quantidade de gente de bairro, somos pouquíssimas igrejas batistas. Um dos nossos alvos também, irmãos, dos nossos investimentos é continuar o sustento, irmãos, dos nossos convênios missionários. Repito a você, esses missionários não podem ser abandonados. Eles estão vivendo a paixão de servir a Cristo, e você vai garantir isso, porque você será usado por Deus para isso. Um dos nossos alvos importantes dessa campanha é alcançar a meta da arrecadação, irmãos, de R$350 mil. Parece um alvo grande para você. Nós somos hoje pelo menos 350 igrejas. Se dividindo isso, se cada igreja pudesse ofertar com R$1.000, alcançaremos esses alvos. Paixão, irmãos, visão, agenda e investimento na obra, é o que o texto nos revela. Eu queria finalizar com uma mensagem para você, o último slide. Eu queria falar desse homem, o pastor Leonel, meu irmão. Ele dizia sempre essa frase assim, irmãos: missões se faz com vontade, missões se faz sem vontade, meu irmão. Missões se faz pedindo a Deus que me dê vontade de fazer missões. Louvado seja o nome do Senhor. E que essa motivação, e que esse pulsar, que Deus abra os seus olhos, que Deus revele a você o que você pode fazer, e que você seja usado completamente, desde o pensar, ao falar, ao investir. Porque, irmãos, é tempo de semear. E diz o contexto que uns semearam e outros colheram. Vocês não estavam aqui quando o Eurico Nelson esteve aqui. Pisou a primeira vez nesse lugar. Ele semeou nesse lugar. E hoje vocês colhem, nós colhemos. A minha igreja colhe. E eu queria te convocar a ficar de pé para que você fizesse uma oração agora de semeadura. Em nome do Senhor Jesus, você vai semear nesse lugar, rapidamente. Você vai pedir ao Senhor que o Senhor lhe dê a paixão que
possivelmente tenha deixado de pulsar. Você vai orar rapidamente: Senhor, me dá a visão, abre os meus olhos, as minhas oportunidades. Da mesma forma, Senhor, eu quero ser usado por Ti de maneira integral. Senhor, eu quero fazer missões em todo o tempo, seja com vontade ou sem vontade. Eu quero ter um coração missionário. Eu quero semear nesse tempo hoje, para que futuro os meus filhos, os meus netos possam colher daquilo que eles nem plantaram, mas que nós semeamos nesse Pará. Você pode fechar seus olhos. Eu vou clamar ao Senhor contigo. Você ora por você, ora pela sua igreja. Eu oro pela minha vida e por você e pela igreja. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor Deus, por nos revelar, ó Deus, a Tua palavra, nos inspirar a viver um coração missionário. Pai, o meu clamor é que possamos a cada dia pulsar, que, ó Deus, que o meu corpo estremeça quando fala da Tua ação e da Tua missão, que a Tua igreja celebre, Senhor, as oportunidades que o Senhor tem dado a ela, que possamos ter a visão, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor possa nos alimentar com a Tua palavra, isso possa gerar ações em investimento, ações em vidas, o cuidado com vidas. Senhor, nós queremos ser um pedacinho do reino dos céus nessa terra. Usa a Tua amada igreja, é tempo de semear, Senhor, para a glória do Teu santo nome, para que muitos possam colher esses frutos lá na frente. Senhor, ore e clama, Senhor, na autoridade que está o Teu nome, capacita-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós queremos ser usados por Ti, em nome de Jesus. E Teu povo diz: que Deus os abençoe.